Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Laís Rocha. Hoje a nossa aula vai ser sobre os problemas das cidades latino-americanas. Vamos lá. América Latina, urbanização tardia. Historicamente, a urbanização da América Latina foi tardia em relação a países europeus e dos Estados Unidos. Neles, a industrialização ocorrida entre os séculos 18 e 20, com a consequente oferta de emprego, atraiu para as cidades populações que viviam no campo, né? Essa população do campo que foi para a cidade em busca de uma melhor condição de vida, né? Em busca seja de emprego, em busca de uma educação melhor, em busca de uma qualidade de vida melhor. Aí, em seguida, a taxa de urbanização no Reino Unido em 1960 já era de 88%, a dos Estados Unidos 70% e a da Alemanha 76%. Nesse mesmo ano de 1960, no Brasil, a taxa de urbanização era de 45% e a taxa média da América Latina, dos países que compõem a América Latina, foi de 40%. Portanto, a população rural predominava na América Latina, né? A população vivia no campo, no espaço rural. 60% dela vivia nessa área. Continuando. Entretanto, enquanto em 2014 a população urbana mundial correspondia a 54% e as estimativas para o ano de 2050 apontam que deverá atingir a 66%. O que ele disse aí nesse fragmento foi que eles fizeram em 2014 uma pesquisa, né, que mundialmente 54% da população vivia na área urbana e que projeções para o ano de 2050 a população do mundo deveria atingir 66% nessa área urbana. Só que na América Latina, a população urbana já era de 80% naquele ano de 2014. E a projeção para 2050 deveria alcançar 89%. Sendo assim, a América Latina é a região mais urbanizada do mundo. A concentração das pessoas não estão mais no campo, eles estão concentrados na área urbana, na cidade. Ao lado tem um gráfico aí no qual é do ano de 2018 da população urbana e rural na América Latina. Ela dá em milhões de habitantes. Do total de 652 milhões de habitantes, 80,7% se concentram na área urbana, na cidade, e 19,3% na área rural, ou seja, vai existir aí um predomínio de uma população concentrada na área urbana. Distribuição da população e densidade demográfica na América Latina em 2015. Na América Latina, 4 regiões metropolitanas possuem mais de 10 milhões de habitantes. Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Se você prestar atenção nesse mapa aqui, aí vai estar presente todos os países, né? O mapa da América Latina. Aí o ano é 2015. Se você prestar atenção aqui, vai existir concentrações populacionais em algumas dessas cidades. Ele colocou aí a Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Essas cidades, elas concentram um grande volume de habitantes, um grande volume de pessoas. Nessas cidades aí, elas acabam que por influenciar outras cidades menores. E vai existir uma concentração nessa região por diversos fatores. Por um processo de uma industrialização presente, tecnologia, um comércio vivo. São fatores que fazem com que as populações se direcionem para viver nessa área urbana. Aí ele colocou aí a Cidade do México, fica onde? No México. São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil. Buenos Aires, fica na Argentina. Se você prestar bem atenção nesse mapa aí, esses círculos maiores
próximo a Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Cidade do México, é onde se encontram mais de 10 milhões de habitantes. Vários são os problemas, né, que ocorrem nas cidades. Aí vai estar problemas comuns às grandes cidades latino-americanas. Vários problemas são enfrentados pela população urbana dos países da América Latina, como também em outras cidades africanas, asiáticas e, em menor escala, nos Estados Unidos, Canadá e países europeus, que são considerados países já desenvolvidos. São países que a problemática é bem menor. Entre os principais problemas enfrentados pela população das grandes cidades latino-americanas, podemos destacar a pobreza, a questão do saneamento básico, né? A água que não é tratada, a falta de um esgoto, o desemprego, o trabalho informal, a questão da mobilidade urbana deficiente, né? Então, alguns desses problemas são comuns a diversas cidades dentro da América Latina. Vamos lá. Agora a gente vai entrar um pouco mais na questão desses problemas. A pobreza. 24% da população que vive na cidade, da população urbana, vive abaixo da linha de pobreza, isto é, com renda familiar insuficiente para atender ao conjunto de necessidades básicas ou mínimas de sobrevivência, né? A questão da alimentação, a questão de ter água, né? A questão da moradia. Saneamento básico incompleto ou insuficiente. Mais de 106 milhões de latino-americanos necessitam de saneamento básico adequado. Coleta de lixo, a limpeza urbana, a falta de redes de água e esgoto, dentre outros. A gente sabe que a mortalidade infantil, ela é presente, ela é influenciada por essas falta de uma água tratada, por esse saneamento básico que não vai existir, ela vai influenciar diretamente. Os números de mortalidade infantil são maiores em áreas onde tem essa problemática de saneamento. O desemprego e o trabalho informal. Taxas de desemprego acentuada na população jovem, que vai de 15 a 29 anos, o que leva muitas pessoas a exercer o trabalho informal, para poder sobreviver e ajudar a família ou ainda propiciar que muitos jovens se juntem à criminalidade. Professora, que trabalho informal é esse? Aquele trabalho que não tem carteira assinada. Por exemplo, são pessoas que são autônomos, que, sei lá, trabalham em Uber, que tem sua banquinha, abriu uma banquinha para vender, compram os produtos para vender. É aquele trabalho que não tem a carteira assinada, certo? Alguns desses jovens que não têm nem a forma do trabalho informal acabam entrando na criminalidade, entendeu? Que aí vai gerar um outro tipo de problema dentro das cidades latino-americanas, né? Mobilidade urbana deficiente. Vias urbanas inadequadas para o intenso tráfego. Os grandes congestionamentos são comuns e, por sua vez, impedem que o transporte coletivo se desloque com maior rapidez, prejudicando a população que depende dele. E tem diversos outros problemas, como foi colocado aí a pavimentação, a questão de iluminação pública deficiente, a má conservação de ruas e avenidas e o crescimento de habitações precárias, né? Que algumas populações não têm onde morar, não têm, enfim, acabam que construem seus barracos em locais que não devem ser construídos, mas América Latina, segregação socioespacial urbana. A expressão segregação significa separação. Assim, podemos perceber que há separação espacial entre zonas ou bairros cuja população possui maior renda, renda intermediária, menor renda ou baixa renda. Considerando que no capitalismo, o espaço urbano, seja ele lotes, apartamentos, casas, prédios comerciais, é mercadoria de compra e venda como qualquer outra. Quem possui maior renda, quem tem mais dinheiro, compra um melhor espaço, um melhor pedaço do espaço. E quem possui uma menor renda adquire um pedaço não tão bom quanto o primeiro
que foi comprado por quem tinha mais dinheiro. E existem ainda aquelas pessoas ou famílias cujas rendas mal dão para sobreviver e que por isso se instalam nas periferias do espaço urbano ou em cortiços ou em favelas. A cidade é, então, a expressão visível das desigualdades sociais entre os moradores. Problemas comuns às grandes cidades latino-americanas. Vamos continuar. Habitações precárias, favelas, alagados e zonas de risco. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, em 2016, 18% das pessoas moravam em habitações precárias, favelas, por exemplo. Tais habitações são construídas, em alguns casos, próximas a bairros de classe média e alta, nas periferias da cidade, nos arredores, próximas de rios, utilizando restos de materiais que foram descartados pelos habitantes das cidades. Essas moradias evidenciam a ausência de políticas públicas para vencer as desigualdades sociais, né? Aí você consegue visualizar nas fotos os alagados, né? Foram construídos por essas populações. Você consegue ver também uma casa que acredito que é um prédio construído numa área de risco, que não deveria ser construída. A chuva vai dar aqui, vai fazer com que esse barranco todo caia, né? Desmorone e tudo venha abaixo. Então, aí é uma área de risco, que não deveria ser construído essas habitações. Oportunidades e condições de vida. Disse que no sistema econômico e social em que vivemos, as oportunidades são iguais para todos, ou seja, que nele todos têm oportunidade de acesso à educação, à saúde, à moradia, ao emprego, ao rendimento suficiente para viver de modo digno e sem privações de bens e serviços essenciais. A gente sabe que isso não é verdade, né? Entretanto, não consideram que as condições de vida entre pessoas e famílias são muito desiguais. Algumas possuem condições confortáveis, com acesso a bens e serviços essenciais, enquanto outras convivem com a escassez ou privações, caracterizando a pobreza e até mesmo miséria. Gente, isso não é verdade. A gente sabe que nem todo mundo tem uma condição igualitária de alimento, por exemplo, a educação, a saúde, até mesmo a questão da educação que a gente está agora vivendo nesse período de quarentena. A gente sabe que tem alunos da escola pública, por exemplo, que não têm acesso à internet, que estão utilizando outros meios para ser dada a continuidade na educação, para que a educação não fique parada, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. As oportunidades, elas são diferentes, elas não são iguais para toda a sociedade, ok? América Latina, movimentos sociais. Os movimentos sociais fazem parte da história dos países latino-americanos. Esses movimentos, tanto de base rural como urbana, formados por grupos de pessoas que, uma vez organizados, protestam e reivindicam direitos que lhes cabem. Formados ou não por meio de organizações não governamentais, as ONGs, lutam por várias causas. Eles estão aí para lutar pelos direitos deles, cada um causas diferentes. Correspondem a movimentos reivindicatórios e muitas vezes de confronto com o Estado e o governo, como meio de conseguir os seus objetivos. Nesse slide, a gente vai continuar os movimentos sociais. A reforma agrária, né? Em diversos países da América Latina, existem movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. Por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST no Brasil, Federação Agrária Nacional na Bolívia. São movimentos sociais em países diferentes, mas que lutam por uma mesma causa. Eles lutam pela reforma agrária. A habitação, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, tem o Movimento Sem Teto do Centro, MSTC, e a União dos Movimentos de Moradia, o UMM no Brasil.
Tem a causa do emprego, né? Tem a Frente dos Desempregados Eva Peron e Movimento Independente dos Aposentados e Desempregados na Argentina. Tem a Central Operária Boliviana. Então, são em diferentes países da América Latina que buscam, através do movimento social, a causa do emprego. Tem os direitos humanos, que é a Comissão Pastoral da Terra, o CPT no Brasil, a Voz da Praça de Maio na Argentina. Tem os direitos dos povos indígenas, né? Os indígenas também lutam, tem o seu movimento social que lutam pela causa dele, pelos direitos deles, né? Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, o CONAIE, e a Confederação de Nacionalidades Indígenas na Amazônia Equatoriana, o CONFENIAE, Movimento Zapatista no México. Fora que tem outros movimentos, como a defesa do meio ambiente, a erradicação do trabalho infantil, a educação de qualidade para todos, proteção às pessoas idosas e direitos das mulheres, também são representadas por movimentos sociais na América Latina, né? É a luta constante por condições melhores, por condições mais dignas, né? Então é isso, pessoal. Estamos finalizando mais uma aula. Eu espero que vocês consigam, através dessa aula, resolver as questões, né, das atividades domiciliares que estão disponíveis no blog da escola. Obrigada, até uma próxima semana. Tá aí também o meu Instagram, @proflinesrocha. Então é isso, um abraço, tchau, tchau.